E aí, beleza? Vamos então continuar com a leitura As Leis da Natureza Humana, com o capítulo 6. Nós estamos no na segunda parte da leitura do livro, Eleve a Sua Perspectiva, é o capítulo 6. E nós vamos ver a segunda parte da Lei da Miopia, os 4 sinais da imprevidência e estratégias para transcendê-las. Então, pega a vinheta aí que a gente vai entrar agora com conteúdo. Lembrando sempre de curtir a postagem e de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube e compartilhar com seus amigos. Eu sei que é pedir muita coisa, mas então faz só uma, compartilha com seus amigos, copia o link e compartilha com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então vamos à leitura. A maioria de nós imagina que nos envolvemos em alguma forma de pensamento a longo prazo. Afinal, temos metas e planos. Mas realmente estamos nos enganando. Podemos ver isso mais claramente quando falamos com outras pessoas sobre suas estratégias e planos para o futuro, e quanto mais distante, muitas vezes impressionado com a sua imprecisão e a falta de pensamento profundo, geralmente esses planos não se desenvolvem. Eles não são mais esperançosos e desejosos, na pressa de eventos imediatos, sentindo a pressão e da necessidade de responder. Tais metas e planos fracos são facilmente oprimidos. O máximo de tempo que estamos improvisando e reagindo a eventos com insuficiente consistência. Basicamente, estamos em negação sobre isso porque é fácil ter uma perspectiva sobre o nosso próprio processo na tomada de decisão. A melhor maneira de superar isso é reconhecer os sinais claros de míope, pensando em nossas próprias vidas. Como na maioria dos elementos de natureza humana, a consciência é a chave. Somente vendo esses sinais podemos combatê-los. As seguintes 4 manifestações mais comuns de pensamento a curto prazo são: número 1, consequência não intencional. A história está repleta de exemplos sem fins deste fenômeno. Na Roma antiga, um grupo de homens leais à República temia que Júlio César fizesse sua ditadura permanente e estabelecer uma monarquia. Em 44 a.C., eles decidiram assassiná-lo, restaurando assim a República. No caos que se seguiu e vácuo, podemos ver o sobrinho neto, César Octavius, rapidamente subir para o trono, assumir o poder e permanentemente terminou a República por estabelecer uma monarquia de fato. Depois da morte de César, descobriu-se que ele nunca teve a intenção de criar um sistema monárquico. Os conspiradores provocaram precisamente o que tentavam parar. Na Índia do século XIX, sob o domínio colonial britânico, as autoridades decidiram que haviam muitas cobras venenosas nas ruas de Delhi, tornando a vida desconfortável para os residentes britânicos e suas famílias. Para resolver isso, eles ofereceram uma recompensa para todos os moradores que trouxessem as cobras mortas. Em breve, os moradores e empreendedores começaram a criar cobras para ganhar a vida com a recompensa. O governo pegou isso e cancelou o programa. Os criadores, ressentido com os governantes e irritado com as ações, decidiram liberar suas cobras de volta nas ruas, triplicando assim a população. Então isso deu ruim. Outro exemplo notório inclui a 18ª emenda, que estabelece a proibição nos Estados Unidos em 1920, que foi projetado para parar a propagação do alcoolismo, mas só acabou aumentando o consumo de álcool em quantidade substancial. E o ataque surpresa de Pearl Harbor pelos japoneses em 1941, projetado para dizimar a força naval dos Estados Unidos em um golpe e trazer a América para os seus joelhos. Em vez disso,
sacudiu o público americano de suas profundezas insolacionismo, garantindo a mobilização total superior do país, mais a mão de obra e recursos para não só derrotar os Estados Unidos, mas para obliterar suas forças armadas para sempre. O sucesso do ataque garantiu o resultado oposto pretendido. E aqui nós temos vários exemplos, tá? Podemos encontrar exemplos menos dramáticos disso em nossas vidas diárias. No entanto, tentamos controlar um adolescente rebelde, colocando algumas restrições em seus comportamentos, apenas para torná-lo ainda mais rebelde e incontrolável. Nós tentamos animar uma pessoa deprimida, fazendo-a perceber que ela tem uma vida não tão ruim e que o sol brilha para todos, só para descobrir que temos uma pessoa ainda mais deprimida. Ela agora se sente culpada por seus sentimentos sem valor e mais sozinha com sua infelicidade. Uma esposa tenta pegar um parceiro para poder se abrir mais com ela. Com a esperança de estabelecer mais intimidade, ela pergunta o que ele está pensando, o que aconteceu durante o seu dia e assim por diante. Ele interpreta isso como uma intrusão e fecha-se ainda mais, o que torna a esposa mais desconfiada e mais curiosa, que o fecha mais ainda. A fonte desta síndrome é antiga e é relativamente simples. Alarmada por algo no presente, nós pegamos uma solução sem pensar profundamente sobre o contexto, as raízes do problema, as possíveis consequências não intencionais que podem resultar. Porque a maioria reage em vez de pensar, nossas ações são baseadas em informações insuficientes. César não estava planejando iniciar uma monarquia, os pobres de Delhi desprezavam seus governantes coloniais e não aceitavam de bom grado, perdendo dinheiro. Os americanos estariam dispostos a ir à guerra se atacados? Quando operamos com uma perspectiva tão distorcida, resulta em todos os tipos de efeitos perversos. Em todos os casos, um simples movimento no meio da montanha teria deixado claras possíveis consequências negativas tão óbvias para nós em uma retrospectiva. Por exemplo, oferecer uma recompensa pelos mortos, pelas cobras mortas, naturalmente causaria que os moradores empobrecidos as criassem. Invariavelmente, nesses casos, o pensamento das pessoas é notavelmente simples e preguiçoso. Mata César e a República retorna. A ação A leva ao resultado B. A variação sobre isso, que é bastante comum no mundo moderno, é que acreditamos que se as pessoas têm boas intenções, as coisas boas devem ser o resultado. Se um político é honesto, e isso significa o bem, ele trará resultados desejados. De fato, boas intenções frequentemente levam a efeitos como efeitos conhecidos como o da cobra, porque as pessoas com as mais nobres intenções muitas vezes são cegadas por sentimentos de autojustiça e não consideram as motivações complexas e muitas vezes malévolas dos outros. O pensamento não consequencial é uma verdadeira praga no mundo de hoje que só está piorando com a velocidade e a facilidade de acesso às informações, que dá às pessoas a ilusão de que estão sendo informadas e tendo pensamentos profundos sobre isso. Olhe para as guerras autodestrutivas como a invasão do Iraque em 2003, as tentativas de fechar o governo para os grandes políticos de curto prazo, o aumento do número de bolhas financeiras de ações de tecnologia para imóveis, relacionando a isso uma gradual desconexão da própria história, como as pessoas tendem a ver eventos como se estivessem isoladas no tempo. Entenda, qualquer fenômeno no mundo é por natureza complexa. As pessoas com quem você lida são igualmente complexas. Qualquer ação desencadeia
uma série ilimitada de reações. Nunca é tão simples. A leva a B, B leva a C, e a D, e além. Outros atores serão atraídos para o drama e é difícil prever suas motivações e respostas. Você não pode possivelmente mapear essa cadeia ou obter um controle completo sobre as consequências. Mas fazendo o seu pensamento mais consequencial, você pelo menos pode tomar consciência das consequências negativas mais óbvias que poderia acontecer, e isso muitas vezes significa a diferença entre o sucesso e o desastre. Você quer profundidade no pensamento, para ir a vários graus e imaginando as permutações. Quanto mais sua mente poder ir, melhor. Muitas vezes, passando por esse processo, vai concedê-lo da sabedoria de não fazer nada, de esperar. Quem sabe o que teria resultado em histórias se os conspiradores tinham pensado isso e escolhido esperar até que César morresse naturalmente ou em uma batalha. Embora este modo de pensar seja importante para os indivíduos, pode ser ainda mais crucial para as grandes organizações, onde há muita coisa em jogo para muitas pessoas. Em qualquer grupo ou equipe, coloque pelo menos uma pessoa encarregada de jogar fora todas as possíveis consequências de uma estratégia ou linha de ação. De frequência, há alguém com um quadro cético e prudente na mente. Você nunca pode ir longe demais nesse processo. E o tempo e o dinheiro gasto será bem recompensado ao evitar catástrofes em potenciais e desenvolver planos mais sólidos. 2. Inferno tático. Você se vê envolvido em várias lutas ou batalhas. Você parece não chegar a lugar nenhum, mas sente que investiu muito, mas muito tempo e energia, já que seria um tremendo desperdício para desistir. Você realmente perdeu de vista os seus objetivos de longo prazo, o que você está realmente lutando para que isso torne-se uma questão de afirmar o seu ego e provando que você está certo. Muitas vezes vemos essa dinâmica em brigas maritais. Não se trata mais de parar o relacionamento, mas sim de impô-lo ao seu ponto de vista. Às vezes, preso nessa batalha, você se sente defensivo e mesquinho, seu espírito atraído para baixo. Isso é quase certo sinal de que você desceu ao inferno tático. Nossas mentes são projetadas para o pensamento estratégico, calculando vários movimentos com antecedência para os nossos objetivos. No inferno tático, você nunca pode elevar sua perspectiva o suficiente para pensar dessa maneira. Você está constantemente reagindo ao movimento dessa ou daquela pessoa, envolvidos em seus dramas e emoções, andando em círculos. A única solução é desistir temporária ou permanentemente dessas batalhas, particularmente se estão ocorrendo em várias frentes. Você precisa de algum desapego e perspectiva. Faça o seu ego se acalmar. Lembre-se de que ganhar uma discussão ou provar seu ponto realmente te leva a um lugar nenhum a longo prazo. Ganhe através de suas ações, não de suas palavras. Comece a pensar novamente sobre esse objetivo de longo prazo. Criar uma escala de valores e prioridades em sua vida, lembrando-se de que realmente importa para você. Se você determinar uma batalha em particular, é de fato importante. Como a maior sensação de desapego, você pode agora traçar alguma resposta estratégica. Mais frequentemente, você vai perceber que certas batalhas não valem a pena. Elas são um desperdício de energia valiosa e tempo perdido, que deve ser seu alto em escalas de valores. É sempre melhor andar longe de uma batalha circular, não importa o quão profundamente você se sinta pessoalmente que investiu nisso. Sua energia e seu espírito são importantes considerações. Sentir-se mesquinho e frustrado por ter reverberação, consequências para sua capacidade de pensar estrategicamente e alcançar os seus objetivos. Passando pelo processo delineado acima nas chaves, naturalmente elevar a sua perspectiva e colocar a sua mente no estratégico é o que deve ser feito. E na vida como na guerra, os estrategistas sempre prevalecerão táticos. 3.
febre de fita de marcação. Durante o período que antecedeu o crash de 1929 na Wall Street, muitas pessoas se tornaram viciadas em jogar no mercado de ações. E esse vício tinha um componente físico, o som do ticker, a fita que registrava eletronicamente cada alteração do preço de uma ação. Ouvir aquele barulhinho de clique indicava que algo estava acontecendo. Alguém estava negociando ou fazendo fortuna. Muitos sentiram-se atraídos pelo som que parecia um batimento cardíaco de Wall Street. Nós não somos mais tão fortes sem a fita ticker. Em vez disso, muitos de nós nos tornamos viciados no ciclo das notícias minuto a minuto, para o que é tendência, para o feed do Twitter, que é frequentemente acompanhado por um ping que tem seus próprios efeitos narcóticos. Nós sentimos que estamos conectados ao próprio fluxo da vida, a eventos como os que mudam em tempo real, e para as outras pessoas que estão seguindo os mesmos relatórios instantâneos. Essa necessidade de saber instantaneamente tem um impulso interno. Quando nós esperamos ter algumas notícias rapidamente, nunca poderemos voltar ao ritmo mais lento de apenas um ano atrás. Na verdade, sentimos a necessidade de mais informações mais rapidamente. Essa impaciência tende a transbordar em outros aspectos da vida. Dirigir, ler um livro, ver um filme. Nosso ritmo diminui a atenção, bem como as nossas tolerâncias a qualquer obstáculo no caminho. Todos nós podemos reconhecer sinais dessa impaciência nervosa em nossas próprias vidas, mas o que não reconhecemos é o efeito da distorção que tem esse pensamento. As tendências do momento, os negócios, na política, são incorporados em maiores tendências que se desenrolam ao longo das semanas e meses. Tais extensões maiores de tempo tendem a revelar o relativo ponto fraco e forte de um investimento, uma ideia, uma estratégia, uma equipe, um candidato, um político, que muitas vezes são o oposto do que nós vemos nas micro-trends do momento. Em isolamento, uma pesquisa ou preço de ações não nos dirá muito sobre esses pontos fortes e fracos. Eles dão-nos a impressão enganosa do que é revelado no presente e só se tornam mais pronunciosos com o tempo. É normal querer manter com as últimas notícias, mas para basear qualquer tipo de decisão sobre esses instantâneos momentos, é melhor recorrer ao risco de interpretar mal ou o maior cenário. Além disso, as pessoas tendem a reagir de forma negativa a qualquer mudança positiva no presente, e tornam-se duplamente difíceis de resistir em serem pegas em pânico ou exuberância. Olhe que Abraham Lincoln teve que enfrentar muito menos a era tecnológica. No início da Guerra Civil, ele olhou para o seu quadro maior, como ele estimava, o norte deveria prevalecer porque tinha homens e mais recursos para usar. O único perigo era o tempo. Lincoln precisava de tempo para o exército da União se desenvolver como uma força de combate. Ele também precisava de tempo para encontrar os generais certos que iriam processar a guerra como ele desejava. Mas, se muito tempo passou e não houve grandes vitórias, a opinião pública pôde se voltar contra o esforço. E uma vez que o norte se dividiu em si mesmo, o trabalho de Lincoln se tornaria impossível. Ele precisava de paciência, mas também vitórias no campo de batalha. No primeiro ano de guerra, o norte sofreu uma grande derrota em Bull Cor e, de repente, quase todo mundo questionou o presidente e suas competências. Agora mesmo, nortistas nivelados com o famoso diretor Horace Greeley pediu ao presidente que negociasse a paz. Outros pediram-lhe para jogar tudo o que o norte teve em um golpe imediato para esmagar o sul, mesmo que o exército não estivesse preparado para isso. E assim por diante, a pressão continuamente se acumulando com o norte, não conseguiu uma única vitória sólida até que finalmente Ulysses S. Grant, um general, terminou o cerco em Vicksburg. Em 1863,
seguindo logo pela vitória de Gettysburg sobre o comando do general George Meade. Agora, de repente, Lincoln foi saudado como um gênio. Mas cerca de 6 meses antes, como Grant ficou atolado em sua busca do exército confederado sobre general Robert E. Lee e as vítimas montadas, a sensação de pânico retornou. Mais uma vez, Greeley pediu a negociação com o Sul, e a reeleição de Lincoln naquele ano parecia condenada. Ele havia se tornado imensamente impopular. A guerra estava demorando demais. Seguindo o peso de tudo, até o final de agosto de 1864, Lincoln finalmente readigiu uma grafia de letras em termos de paz que oferecia ao Sul. Mas naquela mesma noite ele sentiu-se envergonhado por perder sua determinação e escondeu a carta em uma gaveta. E a maré tinha que virar. Ele sentia que o Sul seria esmagado. Apenas uma semana mais tarde, o general William Texas Sherman marchou para Atlanta e todas as dúvidas sobre Lincoln de repente desapareceram para sempre. Através do pensamento de longo prazo, Lincoln havia medido corretamente forças e fraquezas relativas dos dois lados e como a guerra acabaria por tendência. Todos os outros foram apanhados no dia a dia, relatórios do progresso de guerra. Alguns queriam negociar, outros, de repente, acelerar o esforço, mas tudo isso baseava-se em uma momentânea balança de fortuna. O homem mais fraco teria cedido às mais pressões e a guerra teria terminado de maneira diferente. O escritor Harriet Beecher Stowe, que visitou Lincoln em 1864, escreveu mais tarde sobre ele. Rodeado por todo tipo de reivindicações conflitantes, por traidores, por homens tímidos, homens dos estados da fronteira e homens do Estado Livre, abolicionistas e conservadores radicais, ele escutou a todos, pesou as palavras de todos, esperou, observou, rendeu agora aqui e agora lá, mas no principal manteve um propósito inflexível e honesto e desenhou o navio nacional. Lincoln fornece um modelo para todos nós e o antídoto para a febre. Em primeiro lugar, devemos desenvolver a paciência, que é como um músculo. Isso requer treinamento e repetição para torná-lo forte. Lincoln era um homem extremamente paciente. Quando enfrentamos qualquer tipo de problema ou obstáculo, devemos seguir seu exemplo e fazer um esforço para desacelerar as coisas e recuar, esperar um dia ou dois antes de agir. Em segundo lugar, quando confrontado com questões que são importantes, devemos ter uma noção clara de nossas metas de longo prazo e como atingi-las. Para resolver isso, avaliar os pontos fortes e fracos relativos pelas partes envolvidas, tal clareza nos permitirá suportar as constantes reações exageradas daqueles ao nosso redor. Finalmente, é importante ter fé que o tempo será eventualmente e provar-se no direito e manter a nossa determinação. E por último, 4, perdido em trivialidades. Lembrando que são os 4 sinais de imprevidências e estratégias para superá-las. Perdido em trivialidades é o 4º passo. Você se sente sobrecarregado pela complexidade dos seus trabalhos? Você sente a necessidade de estar no topo de todos os detalhes e tendências globais para que você possa controlar melhor as coisas, mas está se afogando em informações? É difícil ver a floresta proverbial para as árvores. Este é um sinal certo de que você perdeu a noção de suas prioridades. Quais fatos são mais importantes? Quais problemas ou detalhes exigem mais atenção? O ícone para esta síndrome teria que ser o rei Filipe II da Espanha, 1527 a 1598. Ele tinha um apetite prodigioso por papelada e por manter-se no topo de todas as facetas do governo espanhol. Ele deu a ele um sentimento de estar no controle, mas, na verdade, no final, ele fez perder o controle. Ele se preocupou com a colaboração de banheiros em seu novo palácio e a distância exata da cozinha. Ele passou dias deliberando sobre como exatamente determinados membros do clero deveriam ser abordados e remunerados, mas às vezes ele deixaria de pagar a atenção adequada a relatórios importantes sobre espiões e segurança nacional.
Analisando relatórios intermináveis sobre o estado do exército turco, ele acreditava que mostraria sinais de grande fraqueza e decidiu lançar uma guerra contra os turcos. De alguma forma, ele havia julgado mal. A guerra duraria 18 anos, não tem uma resolução definitiva, e isso sangrou muito dinheiro na Espanha. Um processo semelhante ocorreu em relação à Inglaterra. O rei teve que ler cada relatório sobre o estado da marinha inglesa, o apoio do povo para a rainha Elizabeth. Cada detalhe minucioso sobre o país, finanças, a defesa, tudo, baseado em anos de tal estudo. Em 1588, ele decidiu lançar sua armada contra a Inglaterra, com a certeza de que tinha feito um grande e suficiente exército, a Espanha prevaleceria. Mas ele não prestou atenção suficiente nos relatórios meteorológicos, o fator mais importante de todos, para tempestades no mar que significariam a destruição de sua armada. Ele também não conseguiu perceber que no momento em que ele tinha compilado as informações suficientemente assimiladas sobre os turcos ou sobre a Inglaterra, a situação realmente mudou. Então, ele pareceria extremamente orientado de cada detalhe. Ele nunca foi completamente acima de nada. Ao longo dos anos, Philip esforçou sua mente com tanta leitura que ele tinha frequentemente dores de cabeça e tontura. Seus pensamentos foram definitivamente prejudicados e ele tomou decisões que acabaram levando diretamente ao irreversível declínio do Império Espanhol. De certa forma, você provavelmente é mais parecido com o rei Filipe II do que como você gostaria de imaginar. A sua vida, você está mais que provável pagando atenção a alguns detalhes que parecem imediatamente importantes para você, enquanto ignora os boletins meteorológicos que farão o seu projeto. Gostar de Philip, você tem que entender que as informações, sem considerar suas prioridades, o que realmente importa no final. Mas o cérebro tem os seus limites. Assimilar muita informação leva a fadiga mental, confusão e sentimentos de desamparo. Tudo começa a parecer igualmente importante. A colocação de banheiros é uma possível guerra com os turcos. O que você precisa de um sistema de filtragem mental baseado em uma escala de prioridades e seus objetivos de longo prazo. Sabendo o que você quer realizar no final, irá ajudá-lo a eliminar o essencial do não essencial. Você não precisa conhecer todos os detalhes. Às vezes você precisa delegar, deixar seus subordinados lidarem com as informações. Lembre-se de que o maior controle sobre os eventos virá de avaliações realistas da situação. Precisamente o que é mais difícil para um cérebro submerso em trivialidades. Página 90. O humano perspicaz. A maioria de nós vive dentro de um prazo relativamente curto. Nós geralmente associamos a passagem do tempo com algo negativo. Envelhecimento e se aproximando da morte, instintivamente recuamos de pensar mais profundamente sobre o futuro e o passado. Por isso nos lembramos de passagens pelo tempo. Em relação ao futuro, podemos tentar pensar sobre nossos planos daqui a 1 ou 2 anos, mas o pensamento é mais como um devaneio, um desejo, do que uma análise profunda. Em relação ao passado, podemos ter algumas memórias afetuosas ou dolorosas de infância e anos posteriores, mas em geral o passado nos confunde. Nós mudamos muito a cada ano que passa e que nem nós percebemos quando tínhamos 5, 10, 20 anos atrás poderiam parecer muito estranho para nós. Nós realmente não temos um senso coeso de quem somos, um sentimento de conexão entre as versões de 5 e 30 anos de nós mesmos. Nós queremos ir longe demais em qualquer direção. Nós vivemos principalmente dentro do presente. Nós reagimos ao que vemos e ouvimos e ao que os outros vão reagir. Vivemos para prazeres imediatos, para nos distrair da passagem do tempo e nos fazer sentir-se mais vivos. Mas nós pagamos um preço para todas estas coisas. Reprimir o pensamento da morte e do envelhecimento cria uma contínua ansiedade subjacente.
nós não estamos chegando a um acordo com a realidade. Reagir continuamente aos acontecimentos do presente nos coloca numa montanha russa em que ela vai para cima e para baixo e nós vamos com cada mudança na sorte. Isso só pode adicionar à nossa ansiedade, como a vida parece passar tão rapidamente de imediato, depressa aos eventos. Sua tarefa como estudante da natureza humana e alguém que aspira a alcançar o maior nível potencial humano é ampliar a sua relação ao tempo, tanto quanto possível, e retardá-lo. Isso significa você não ver a passagem do tempo como um inimigo, mas sim como um grande aliado. Cada estágio da vida tem suas vantagens. As da juventude são as mais óbvias, mas com a idade vem uma perspectiva maior. O envelhecimento não assusta você. A morte é igualmente sua amiga. Nós vamos ver isso lá no capítulo 18. Nós estamos no capítulo 6 ainda. Motiva você para aproveitar o máximo cada momento. Isso lhe dá uma sensação de urgência. O tempo é seu grande professor e mestre. Isso afeta você profundamente no presente. Consciente de que daqui um ano esse problema atual é experimentado por você, dificilmente aparecerá tão importante e irá ajudar a diminuir a sua ansiedade e ajustar as suas prioridades. Então, você se colocar no futuro, você vai ver que aquele problema que você tem hoje, daqui a um ano não é tão problemático assim. Então, é uma projeção também de tempo, de você se colocar no futuro, voltar para o presente, ter a consciência aqui do presente para ter também um pouco de paciência, que as coisas vão se desenvolvendo. Sabendo que o tempo irá revelar as fraquezas de seus planos, você se torna mais cuidadoso e deliberativo. Como parte de sua prática, tente se observar também. Observe quantas vezes e quanto você tende a colocar um sorriso falso na boca. Em relação ao futuro, você pensa profundamente sobre seu futuro e seus objetivos. Eles não são sonhos vagos, mas objetivos concretos, e você mapeou um caminho para alcançá-las. Em relação ao passado, você sente profundamente um senso de conexão com a sua infância. Sim, você está constantemente mudando, mas essas mudanças estão na superfície e criam a ilusão de uma mudança real. Na verdade, seu personagem foi definido em seus primeiros anos. Ver o capítulo 4. A gente já viu. Juntamente com as suas inclinações para certas atividades, seus gostos e desgostos. Conforme você envelhece, esse personagem só se torna mais aparente, sentindo-se organicamente ligado a quem você era no passado. Isso lhe dá um forte senso de identidade. Você sabe do que gosta e do que não gosta, você sabe quem você é. Isso ajuda você a manter o seu auto-amor, que é tão crítico em resistir na descida do narcisismo profundo e ajudá-lo a desenvolver a empatia. Ver o capítulo 2. Todos esses capítulos estão gravados aqui no nosso canal do YouTube, tá? Você pode procurar que você vai encontrar todos eles. Além disso, você vai prestar mais atenção aos erros e lições do passado que aqueles que estão presos no presente tendem a reprimir. Como todo mundo, você aprecia o presente e os prazeres passageiros. Você não é um monge. Você se conecta às tendências do momento e ao fluxo atual da vida. Mas você tem ainda mais prazer em alcançar seus objetivos de longo prazo e superação de adversidades. Isso expande a sua mente. A relação com o tempo terá um efeito definido em você. Isso vai fazer você mais calmo, mais realista, mais em sintonia com as coisas que importam. Será importante também tornar-se um estrategista superior na vida, capaz de resistir às pessoas, inevitáveis reações exageradas e ao que está acontecendo no presente e ver mais com a visão do futuro, uma potencial que nós humanos temos e começamos a bater de frente. Uma frase de Ralph Waldo Emerson: os anos ensinam muito o que os dias nunca sabem. Ralph Waldo Emerson. E aqui a gente termina o capítulo 6 com essa frase do Ralph Waldo Emerson: os anos ensinam muito
o que os dias nunca sabem. No próximo capítulo, vamos ter o capítulo 7, Suavizar a Resistência Popular, confirmando sua auto-opinião, a lei da defensividade. Muito bem, então aguarde o nosso próximo vídeo e não esqueça de curtir, de se inscrever no canal e o mais importante, compartilha, copia o link desse vídeo e coloque nos seus grupos de WhatsApp, no Twitter, no Instagram, onde mais, manda por e-mail, manda por mensagem, manda por todos os meios possíveis o link desse vídeo para que mais pessoas possam assisti-lo. Um grande abraço e até o capítulo 7.